Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à nossa reflexão relativa ao quarto domingo na Quaresma. Quarto domingo na Quaresma, estamos já nos aproximando da Semana Santa, faltam apenas 2 semanas, então é importante que a gente se atenha ao caminho que estamos percorrendo até a cruz. E hoje nós queremos estudar um texto bem especial, ou tê-lo como base da nossa reflexão, texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 a 3 e depois versos 11 a 32. Repetindo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, os primeiros 3 versículos e depois versículos 11 a 32. Faça essa leitura, eu recomendo. Paralise este vídeo neste momento, faça a leitura e então você conseguirá refletir muito melhor a respeito desta nossa mensagem. Vamos juntos? Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito mais. Quem nunca proferiu estas frases? Quem nunca pensou deste modo ao se arrepender de algo que fez ou ainda de algo que não fez? Esta é a tônica dos pais na minissérie da Netflix intitulada Adolescência, que está hypada, ou seja, sendo intensamente assistida, divulgada, comentada por youtubers e especialistas de diversas áreas. E eu não quero trazer spoiler aqui a respeito desta minissérie, mas recomendo que todos, e especialmente os pais, assistam. E se você já assistiu, já sabe do que eu estou falando. No entanto, eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje por uma destas palavras ditas acima. O verbo poderia. Poderia é uma flexão do verbo poder no futuro do pretérito do indicativo. E por mais complicado que soe falar de gramática, é importante observarmos a flexão, o tempo e o modo de um verbo, pois isto nos ajuda a compreender a exata dimensão de como estamos ao proferir esta palavra. O futuro do pretérito do indicativo é usado para expressar dúvida, probabilidade, suposição, desejos ou ações que não se realizaram. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito melhor. Normalmente estas sentenças nos dão a ideia de algo que não tem retorno. E nisto é comum também ouvirmos frases clássicas do tipo: agora não adianta mais, não adianta chorar pelo leite derramado, não há retorno, não há mais volta. E tudo isso pode nos causar desespero. Desejamos que algo seja restaurado, mas não é possível mais restaurar. Poderia, como vimos na explicação gramatical, também nos direciona para desejos de ações que não se realizaram. E isso também parece ser a tônica da nossa vida. Quantos desejos não realizados não possuímos? E diante desta realidade, podemos supor que, se pudéssemos realizar tudo o que desejamos, não teríamos mais problemas, certo? Por exemplo, imagine se você tivesse
o dinheiro que necessita para pagar todas as suas contas e viver uma vida confortável sem ter que trabalhar mais. Você teria tempo para fazer tudo o que sempre sonhou, sem ser obrigado àquelas tarefas ingratas e que aparentemente são apenas chatas e sem sentido, que você precisa realizar quase que diariamente. É provável que este tenha sido o raciocínio do filho mais jovem na parábola contada no Evangelho para este domingo. E como não são citados nomes, é assim que eu irei me referir a ele, o filho mais jovem, o filho mais novo. Ele deve ter pensado: chega de ficar tendo que trabalhar no campo diariamente, não quero mais ter que acordar todos os dias para trabalhar para o meu pai. Estou cansado de tudo isso. Eu bem que poderia ser totalmente independente, dono do meu nariz, para poder fazer tudo o que eu sempre quis, levantar no horário que eu bem entender, curtir a vida. Mas tinha um sério empecilho para que o filho mais jovem pudesse realizar os seus desejos. Ele não tinha recursos para tal. Óbvio que ele era herdeiro de seu pai, que tinha recursos. Quando seu pai morresse, ele poderia assumir a sua herança. Mas o jovem pensou: eu não sei quando isso vai acontecer. Pode ser que seja logo, mas também pode ser que demore. E se demorar, eu não vou ter nem mais a minha juventude para aproveitar a vida. Já sei, vou pedir ao meu pai para que ele antecipe a minha herança e assim poderei realizar os meus sonhos, viver a minha juventude, curtir a vida. O problema é que antecipar herança não era algo comum. Aliás, um filho pedir sua herança ao seu pai vivo seria o mesmo que declarar que desejava que ele morresse. Qual seria a reação de seu pai? O comum seria que ele não concordasse, que o seu pai ficasse entristecido com tal pedido, para não dizer que ele pudesse ter uma reação intempestiva diante de um pedido tão inusitado. No entanto, na parábola contada por Jesus, nada disso ocorre. O filho mais jovem não é repreendido e ainda recebe aquilo que tanto almeja. Lembra da frase: se pudéssemos realizar tudo o que desejamos, não teríamos mais problemas? Pois é exatamente a realização do maior desejo do filho mais jovem que irá trazer a ele dificuldades, sofrimentos. O texto de Lucas diz que ao sair da casa de seu pai, ele foi para um país distante, viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo que tinha, ao ponto de ter que tratar de porcos. O que indica que nem sequer em um território hebreu ele estava. E como se não bastasse tamanha humilhação, o jovem desejava comer o que os porcos comiam, mas nem isso conseguia, pois ninguém lhe dava nada. É apenas e tão somente diante de tamanha desgraça que o jovem começa a pensar: o que eu fui fazer? Onde eu estava com a cabeça? Eu não poderia ter feito o que eu fiz. Mas agora já é tarde. Não adianta mais chorar pelo leite derramado. Não adianta mais ficar pensando no que ele fez ou do que ele não deveria ter feito. Era necessário encontrar uma solução para o seu problema. E diante disto, a única solução que o filho mais jovem enxerga é voltar. É necessário voltar para sua terra. É necessário voltar para a casa de seu pai. É claro que ele não poderia mais recuperar a condição de filho na sua cabeça. No entanto, se ao menos o seu pai o aceitasse como um serviçal
ele teria um lugar para morar e, o mais importante, ele teria o que comer. Por isso ele volta. Ao se aproximar da casa de seu pai, eis que, ao avistá-lo, ainda de longe, o pai não se contém. Perceba que ele não está aguardando seu filho com pedras na mão para confrontá-lo e dizer a ele: não te falei que não era para você ter feito o que você fez? Agora você volta aí com uma mão na frente e a outra atrás, com um rabinho entre as pernas, que nem um cão sarnento, querendo que eu te aceite de volta? Você não pensou na vergonha que me fez passar diante dos meus vizinhos? Você não pensou nos recursos que diminuíram da minha casa para que eu fizesse a sua vontade? Você não pensou nas preocupações que eu tive quando você saiu por aquela porta? Ponha-se de volta. Vai lá aproveitar a vida. Não. O pai não fez nada disso. Ele não pensou duas vezes antes de correr para ir ao encontro do seu filho e abraçá-lo. Culturalmente, sabemos que o patriarca de uma família jamais corria, e muito menos para recepcionar um filho, e ainda um filho perdido. E para a surpresa do jovem, ele não foi recebido apenas como um empregado. E isto é demonstrado pela ordem do pai aos empregados: tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham o anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Final feliz, certo? O jovem perdido caiu em si, ele reconheceu o grande pecado que havia cometido e foi plenamente perdoado e restaurado à condição de filho. Que bela história temos diante de nós, conhecida como a parábola do filho pródigo. E o problema, no entanto, é que ela não termina aqui. Ainda tem mais. Tem um outro filho que nem sempre é lembrado. Ao se aproximar de sua casa, após mais um dia exaustivo de trabalho no campo, o filho mais velho estranha toda aquela movimentação, tudo que ele está ouvindo, tudo que ele está vendo. Som de música, de pessoas dançando e falando, quem sabe a fumaça já do bezerro gordo sendo preparado. Por isso, sem entrar em casa, eis que ele chama um dos empregados do seu pai e pergunta: mas vem cá, o que está acontecendo aí? E a resposta que ele recebe fez com que ele fechasse a cara na hora e tivesse muito ódio. O seu irmão mais novo retornou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O quê? O meu irmão, que queria que meu pai morresse? O meu irmão, o mesmo que meteu o pé, não quis saber de nada além da herança? E nisto é importante fazermos um adendo contextual antes de darmos prosseguimento à análise do relato desta parábola. Na cultura hebreia daquela época, em uma família com 2 filhos, a partilha da herança seria dividida em 3 partes. 2 partes ficariam com o filho mais velho e uma parte com o filho mais novo. Sendo assim, vamos supor que o pai tivesse uma herança de 900 mil. 600 mil iriam para o filho mais velho e apenas 300 mil para o filho mais novo. No entanto, quando o pai mata um bezerro gordo para festejar o retorno do filho pródigo, ele está tirando de onde? Vejam a reação raivosa do irmão mais velho.
Ele não se conforma com tudo que presencia e se nega a entrar em casa. Por isso, da mesma forma que ocorre com o filho mais novo, o pai precisa vir ao encontro do seu filho mais velho e tentar convencê-lo a entrar e participar da festa. Mas eis que recebe a seguinte reclamação: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Note que o filho mais velho não considera mais o mais novo como seu irmão, esse seu filho. Note que ele flagrantemente acusa o seu irmão de pecados que talvez nem tivesse conhecimento que ele havia cometido. E o pai responde: meu filho, tudo que é meu é seu. Era necessário festejar, pois o seu irmão, que estava morto, viveu de novo. Ele que estava perdido foi achado. A parábola termina no fim do capítulo 15, e o capítulo 16 já inicia com outra parábola, e eventualmente podemos ficar perdidos sem sabermos o desfecho desta parábola, mas a chave para a compreensão dela não está no fim, mas no início do capítulo 15, quando nós lemos: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir, e os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, Jesus contou esta parábola. Em toda a parábola é importante analisarmos que não há uma história real ali, mas uma narrativa fictícia com o propósito de dar uma lição. E para que saibamos que lição é esta, é necessário também observarmos quem são os ouvintes da parábola e com qual propósito Jesus contou a mesma. Uma boa estratégia para desvendarmos o propósito é tentarmos encaixar quem os personagens representam. Está muito claro que o filho pródigo, ou o mais jovem, representa exatamente os pecadores públicos que se arrependeram e estão com Jesus, fazendo refeições com ele. O filho mais velho, por outro lado, é a representação daqueles que procuravam seguir os preceitos da lei e que se indignam com a postura de Jesus, alguém que era apontado como Messias ao lado de pecadores manifestos. O filho mais velho é a representação dos fariseus, dos mestres da lei e dos religiosos. E assim, desvendando quem os personagens representam e que lição Jesus deseja ensinar, concluímos a nossa reflexão, certo? Não exatamente. É importante analisarmos o personagem mais importante desta parábola e as suas atitudes. Não é apenas um filho que está perdido nesta parábola, ambos os filhos estão, e ao mesmo tempo não é apenas o filho mais jovem que é pródigo, ou seja, que gasta tudo que tem. O pai também é pródigo. Isso mesmo. Existe até um livro do pastor e teólogo norte-americano Timothy Keller, falecido recentemente, intitulado O Deus Pródigo, que explica esta parábola. Que pai daria 1/3 de tudo que tem para que um filho jovem e irresponsável seguisse gastando? Que pai receberia esse filho de forma tão generosa
ao ponto de preparar a ele um banquete, sem se importar mais uma vez com gastos. E claro, não podemos deixar de apontar que o pai na parábola não é a representação de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. E não é isso que Deus faz. Ele não envia o seu único filho de forma extremamente generosa para que ele dê a sua vida em resgate de todos os pecadores e perdidos. Ele não sai ao encontro do perdido correndo para abraçá-lo, mesmo que para isso passe vergonha diante da sociedade local. Ele não vai ao encontro do mais velho e conversa de forma cortês, ainda que esteja sendo cobrado por algo que o mais velho não tinha o direito de cobrá-lo. Ele ainda não havia morrido, tudo que tinha não tinha passado para o seu filho mais velho ainda. Ele não tinha direito de cobrar o seu pai. Amados no Senhor, a interpretação desta magnífica parábola estaria incompleta ainda se não olhássemos para nós mesmos e tentássemos nos enxergar no relato. Afinal, quem somos nós? Alguém que saiu pelo mundo e cometeu toda espécie de pecado, ao ponto de se ver em um lamaçal? E só então cair em si e perceber que precisava do Pai mais do que da herança que recebeu e que foi facilmente arruinada? Quem somos nós? Alguém que nunca se aventurou para muito longe, que sempre esteve próximo ao Pai e procurou realizar seus deveres e obrigações, mas que não se conforma em ver o retorno do seu irmão e vai cobrar justiça do seu pai, ainda que não tenha o direito de fazê-lo. Precisamos perceber que ambos os filhos estavam perdidos. O mais novo queria apenas a sua herança e desprezou a companhia do seu pai. O mais velho também estava preocupado com o patrimônio que iria herdar e tampouco ficou feliz com o retorno do seu irmão. Nenhum deles cantaria aquela parte do hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E a questão que fica para nós é: nós também cantamos este hino com um desejo genuíno? Tudo que mais queremos na vida são bens, conquistas e o suprimento de desejos humanos egocêntricos e mundanos? Ou o que mais desejamos é estarmos perto do nosso Deus? A parábola pode trazer muitas implicações e dúvidas contextuais, mas ela não abre margem para uma coisa: para Deus não existem poderias. Deus não vai dizer a um pecador que se arrepende: você poderia ter feito mais, você poderia ter feito melhor. Para Deus não há leite derramado. Você pecou e viveu na lama por anos a fio, mas se arrependeu? Tem instantaneamente o perdão e a completa restauração à condição de filho. Você viveu o tempo inteiro cumprindo obrigações, mas não possui a condição de filho meramente em virtude de tais cumprimentos, até porque ninguém consegue cumprir fielmente com a lei de Deus. Por último, é importante analisarmos quando nós somos chamados a perdoar. Quantas vezes não dizemos: eu perdoo, mas não esqueço? Quantas vezes falamos: eu até perdoo, mas eu aqui e a pessoa lá, não quero contato, não quero convivência? Quantas vezes perdoamos da boca para fora? Se você observar o quadro pintado pelo pintor espanhol Bartolomé Esteban Murillo, que está na thumb deste vídeo, na capa, ele é intitulado O Retorno do Filho Pródigo. Observe este quadro.
O filho todo maltrapilho está ajoelhado diante de seu pai, e ao lado empregados estão atônitos, prontos a entregar a ele novas roupas e um anel que simboliza a sua completa restauração. O perdão é restaurador. Restaurador para quem é perdoado. Afinal, o filho mais jovem recuperou plenamente a sua condição de filho, mas também restaurador para quem perdoa. Ora, o filho que estava perdido e foi achado era o maior tesouro do pai. Por isso o pai é perdulário, é pródigo, não poupa esforços para tê-lo de volta. A verdade é que na maioria das vezes estaremos na posição do filho mais velho, que não quer perdoar, que quer segurar até o último centavo, que não deseja gastar. Mas se permanecer com tal comportamento, em algum momento perderá tudo o que pensa possuir. É provável que você esteja pensando neste exato momento: não tenho capacidade de perdoar como o pai da parábola. E se estiver pensando deste modo, está corretíssimo. Nenhum de nós tem. No entanto, o perdão que recebemos de Deus em Cristo modifica quem nós somos. Fomos restituídos à condição de filho. Somos herdeiros do maior tesouro. Que Deus nos ajude a perdoarmos cada vez mais e melhor. E que Ele nos ensine cada dia a respeito do poder restaurador do perdão concedido a nós, a fim de que nós também possamos perdoar o nosso próximo e vivenciarmos a restauração plena do perdão. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal e os vídeos que têm sido postados semanalmente. Até a próxima. Curta, comente e compartilhe. E fique na paz do Senhor.